Cláudia Carvalho, né? E hoje a convidada é a perita criminal. Tá aqui com a gente uma perita criminal que vai se candidatar, vai disputar uma vaga na Câmara Federal. É isso, Amanda? É isso, meu amigo, é Amanda CSI, que é um seriado, CSI. né? Eu tô dizendo devagarzinho porque o telespectador pode difícil, não conhecer. Tem é que verdade. dizer CSI, porque é um seriado que existe internacional, tá nas televisões aí fechadas, e a Amanda Mello, quando entrou como perita, resolveu incorporar. Foi isso mesmo? Verdade. Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Comunicadora nata, né? E agora, eu posso chamar você de deputada ou não? Não. Seria pretensão demais, é pré-candidata. Por que ingressar nesse universo da política? Vamos lá. Muita gente que passou a me conhecer, né, a partir dessa segunda-feira, só para explicar, começou a questionar muito o CSI, né? E, na verdade, o CSI, além daquele seriado norte-americano famoso, é a denominação para perito em inglês. Isso. Os peritos em inglês são chamados de CSI. Ficou bem charmoso. Quando eu comecei a abordar a profissão nas minhas redes sociais, e eu comecei inicialmente para fazer com que meus amigos conhecessem a profissão, porque eu era tão alucinada por essa profissão, foi um sonho realizado. E ninguém sabia o que o perito fazia. E aí eu comecei, no meu Instagram, primeiramente, a mostrar para os meus amigos o que um perito fazia. E aí, quando eu fui criar o nomezinho para o Instagram, eu criei inicialmente com o nome Mello, né? Sim. Amanda Mello. E depois os meus amigos começaram a fazer associação com o seriado e começaram a dizer, o CSI, o CSI. E começaram a me chamar de CSI e não de perita. E aí ficou o Amanda CSI e pegou. Isso. E tá até hoje. Ficou super comercial, né? Falando assim numa linguagem, né? Que foi natural, vamos dizer, né? Foi natural. É muito curioso isso, porque você é uma mulher bonita, né? Obrigada. E trabalha com algo que nos remete, que nos mostra o que não é bonito, né? A morte, as agressões, né? E isso é um oposto que termina chamando a atenção de uma forma que atrai. Não é isso? É meio até estranho, né? Assim, e eu sou perita, a gente tem várias atuações do perito. E eu atuo naquela que chama mais atenção por despertar, assim, essa curiosidade do como que a gente vê uma mulher fazendo isso, né? Isso. Que é o local de crime, especificamente o local de crime com mortes violentas, né? Isso. É a minha especialização dentro da perícia. Então, eu vou ao local de crime para solucionar supostos eventos criminosos, porque a gente não sabe até então se ali aconteceu um crime ou não, que envolvam uma morte violenta. A morte violenta é aquela que não é a natural, não é aquela morte biológica por causas biológicas, mas aquela a matada ou morrida, né? É aquela. Então, aí uma coisa, Cláudia Carvalho, é a pessoa ser comunicadora, apresentadora de televisão, que ela foi. Outra ser perita, né? CSI. Né? E agora, política. Passa você a pergunta para quem não quer calar. Antes de falar sobre política, eu queria que ela falasse também sobre como é que surgiu, né? Você disse que é apaixonado por essa profissão. A partir de que momento? Foi assistindo o CSI ou não? Não, o CSI surgiu bem depois. O CSI iniciou nos anos 2000. Eu sou de 83, estou com 39 anos hoje. Quando eu tinha... Eu não sei dizer exatamente em que momento surgiu a vontade de ser, que foi primeiro, policial. Certo. Eu, quando criança, eu já tinha isso em mim. Eu quero ser policial. Eu sou de uma geração que admirava a polícia. Hoje a gente vê ainda as pessoas um pouco receosas diante de tantos acontecimentos falhos, mas eu busco até com o meu trabalho fazer as pessoas voltarem esse olhar de admiração para a polícia. Então, eu sou dessa geração. E eu sempre quis ser policial. Cláudia, eu até falo muito que minhas bonecas, elas eram desmembradas, elas não tinham cabeça, elas não tinham braço, porque eu simulava crimes com elas. Então, eu não sei de onde surgiu. E quando eu tinha aproximadamente 13 para 14 anos, eu vi um caso na TV que tomou as manchetes internacionais, que foi o caso O.J. Simpson, aquele famoso jogador de futebol americano que estava sendo acusado de ter assassinado 2 pessoas, sendo uma delas a sua ex-mulher, a Nicole Simpson. E a perícia teve uma atuação tão marcante, tão forte decisiva naquela investigação que eu fiz. Cara, é isso que eu quero fazer. Eu não quero, numa investigação de crime, apenas fazer procedimentos. Eu quero falar quem fez, como fez, de que forma fez.
E ali eu descobri o trabalho do perito. E aí vendo outro auxiliar. O que está no cenário, né? Exatamente. A gente trabalha com análise dos chamados vestígios. A gente estuda a cena através dos vestígios. Por isso que a gente fala, a cena de crime conversa com o perito. O corpo, o cadáver, conversa com o perito. São as análises dos vestígios ali. Então, quando eu tinha 13, 14 anos, aí eu descobri que dentro da polícia eu queria o cargo de perito. E aí minha vida foi centrada nisso. Eu sempre fui muito determinada, eu sempre fui muito centrada. Então eu mirei naquilo. E aí quando eu fui fazer a minha primeira graduação, eu fiz já pensando na graduação que me daria esse cargo, que me daria a chance de fazer o concurso público, né? E aí foi quando eu fiz farmácia. Pensando nisso, eu gostava do curso de farmácia? Não, mas eu gostava do que ele iria me proporcionar. Né? É isso, o caminho nem sempre vai te agradar, mas você visa o final. E o final era o meu sonho. Pronto. Aí, nesses vestígios que você busca no cenário de um crime, você foi buscar inspiração ou o que a levou para ingressar numa possibilidade de também ser política, né? Isso foi muito novo e foi realmente, assim, literal, o novo na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa de uma personalidade muito inquieta, viu, Cláudia? Eu sempre quis me reinventar. E eu sempre fui uma pessoa de pedir pouco e fazer. Então, por exemplo, agora eu estou passando por uma cirurgia. Das minhas maiores dificuldades nesse processo pós-cirúrgico foi pedir ajuda, foi pedir que as pessoas fizessem por mim, porque eu não conseguia mais fazer nada diante da minha limitação física. Então, ali eu estava em conflito comigo mesma, né? Então, eu sempre tive isso. Eu não quero só falar, eu quero fazer. E na minha caminhada no serviço público, eu comecei a sair da minha bolha. Eu não tenho vergonha nenhuma em falar que eu vivia numa bolha 7 anos atrás. Qual era a sua bolha? Da gente desconhecer a realidade social, aquela crua, aquela que realmente lhe agride. A gente acha que conhece a pobreza, que conhece a falta de educação, mas a gente só acha. Quando a gente passa a conviver no meio que te leva realmente dentro daquilo, que foi o que o trabalho na polícia me fez, de adentrar comunidades que eu nunca imaginei. A dureza. Cláudia, as pessoas sempre me perguntam muito durante minhas aulas, o que mais te choca no teu trabalho? É a violência? E eu sempre digo que não, porque na verdade não é. Para a violência eu estava preparada, porque eu vi isso na academia de polícia, eu vejo isso nos noticiários, mas ninguém me preparou para a realidade social crua, a miséria realmente como ela é. E isso que não deixa de ser também uma violência, né? Tem toda a razão. Tem solução para essa coisa que você Olha, enxergou? Falar que a gente tem uma solução é algo muito, talvez até utópico, mas que a gente pode tentar melhorar. A gente pode. Se não fizer nada, só vai piorar. Então, quando eu vejo ali situações daquelas crianças em vulnerabilidade, daquelas mulheres em vulnerabilidade, aquilo me incomodava demais. E não era só isso, viu, Gerardo? Quando eu iniciei na perícia também, eu vi o quanto era difícil esse trabalho. Difícil por falta de investimento, difícil por falta de estrutura, difícil por falta de valorização do profissional. E eu vi que para mudar essa realidade não era tão simples, porque a gente precisava mudar leis, a gente precisava de emendas à Constituição. E ali eu comecei a ter um olhar politizado para a coisa. Então veio aquele impacto do sair da bolha e do que é que eu posso fazer por isso. Esse foi o primeiro passo, né? Sair da bolha. E a questão do, caramba, essa profissão é tão incrível e tão pouco valorizada. A gente poderia fazer tão mais e a gente não faz, porque a gente não tem os investimentos corretos, porque a gente não tem as leis que permitem que a gente faça. Por exemplo, a gente tem PEC que transmita no Congresso Nacional pedindo a constitucionalização da perícia. O que é isso? A inclusão da perícia no rol do artigo 144, que fala das forças de segurança do país. A gente vê Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Bombeiros. Agora, né? Exato, a Polícia Penal, mas não tem a Polícia Científica. Então, o que aconteceu?
Na realidade dos nossos estados brasileiros, 19 tem uma perícia que é autônoma, que está desmembrada da Polícia Civil. Sim. Mas aí isso aí tem vários motivos para isso acontecer. Sim. E a idoneidade da prova material é um deles. É só você pegar o exemplo ali do que aconteceu em Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Que hoje a gente tem uma perícia do Rio que não pôde mais trabalhar na investigação porque ela estava associada à Polícia Civil e a Polícia Civil estava sendo investigada pelaquela ação das mortes em Jacarezinho. E pegaram de uma forma anômala o próprio Ministério Público para atuar como peritos numa situação assim. Então, se a perícia ali fosse independente, isso não aconteceria, porque haveria uma maior preservação dessa idoneidade da prova material. Então, assim, essas polícias científicas que se desmembraram, elas perderam uma série de situações que eram importantes. Perderam prerrogativas de policiais e isso é muito grave. Perderam investimentos, porque a gente não tem ainda uma estrutura de uma verba própria destinada à Polícia Científica. A gente tem uma verba destinada à Polícia Civil, uma verba destinada à Polícia Federal. A Civil chegaria mas não tem de vocês, mas não é bem assim. Não. Aí desmembra muito. E a perícia é tecnologia. A gente não trabalha na rua, a gente trabalha ali dentro. A gente precisa de equipamentos, a gente precisa de investimento. E a gente não tem. Então, assim, a gente tem uma série de movimentos que acontecem lá em Brasília tentando consertar tudo isso. E eu comecei a me inserir nisso, nesses 7 anos. Sim. Comecei a me inserir, comecei a me revoltar. Como é que eles não entendem que a gente precisa disso? Não é a gente a perícia, a justiça brasileira precisa disso. Você, como deputado perita, vamos imaginar isso. Tem outros deputados parlamentares peritos? Eu ia lhe perguntar sobre um aspecto dessa análise da cena de crime, né? Quem acompanha os seriados, né, Gerardo? As séries que fazem muito sucesso, vê que, como você disse, a cena do crime conversa, né, com o perito. Só que para esse diálogo acontecer é preciso uma série de recursos. É impressionante que a gente vê, por exemplo, o perito chega lá, faz, enfim, coleta de alguns elementos que você não imagina que tivesse nada a ver. Mas aí tem equipamentos, tem tecnologia, tem, enfim, substâncias. Qual é a disparidade entre a realidade da Paraíba e o que a gente vê nas séries americanas? TV? Porque tem muita evolução aí, muitas coisas, né? Reconhecimento facial, por exemplo, é algo que evoluiu bastante. Sim, mas tem muita coisa. E me fazem muito essa pergunta. É como a gente vê no CSI? E eu digo, em partes. A gente pode fazer tudo aquilo que eles fazem. Mas a gente ainda não faz, porque a gente não tem estrutura, porque a gente não tem investimento para isso. E a gente não tem uma certa independência para isso, porque a gente está dentro de uma outra estrutura. Então, assim, essa realidade que você pergunta, ela não é nem geral no Brasil, porque cada polícia científica, cada instituto de perícia tem uma realidade diferente. Alguns com muito mais investimentos, que é o que a gente vê na Polícia Federal, mas vamos ver nos estados. Santa Catarina tem uma outra realidade para perícia, porque investimento. Lá a perícia também é independente. É separado da Polícia Civil. Você acha que é bom ou ruim ser independente? Se a gente for pensar na prova material, na idoneidade, no resguardo de uma investigação, é maravilhoso. Agora, a gente não pode se tornar independente a qualquer custo, porque acontece o que aconteceu na maioria desses estados, perdendo investimento, perdendo as prerrogativas de polícia, e isso também é muito grave. Então, por isso que a gente precisa da aprovação dessa PEC, que está uma em várias, que está no Senado, que pede, primeiro, o acréscimo da Polícia Científica no rol do artigo 144 da Constituição. Isso tem anos, viu, Cláudia? Isso tem anos, já poderia ter sido solucionado. Depois disso, as políticas de investimento própria nisso. Uma maior orientação de recursos para isso. Hoje o crime, na minha visão, se combate com tecnologia e inteligência. O crime você não combate só na rua com viatura e com armas. Você combate até dentro de uma sala, prevendo e desmembrando as articulações. Mas para isso você precisa de mais investimento do que para arma, do que para viatura. Você precisa de investimento em tecnologia, em inteligência, em capacitação de pessoal. A gente não tem um incentivo à capacitação do nosso pessoal. Amanda,
São bandeiras, né? São objetivos que você, como parlamentar, tem, né? Sim. Ok, está bem entendido. Mas uma coisa é você, essas bandeiras, a outra é você, dentro da política partidária, conseguir realmente força para poder desbravar esses caminhos. Concordo. Por onde você trilhou, onde está o start de você ingressar na política através de um partido, algo que hoje a gente tem não sei quantos mil partidos aqui, que a gente não sente essa coisa, é impressão minha, Cláudia, esse fortalecimento de bandeiras tão específicas dentro desses partidos. Principalmente nesse momento, a grande propaganda que os partidos fazem é da capacidade de eleger, né, isso. os seus filiados. Onde é que você foi buscar essa força política? Você está entrando nessa por vontade própria, por acreditar ou porque está fortalecido em algum apoio para você chegar lá? Estou fortalecido em um apoio, mas ele não tem uma base política. Meu apoio sempre vem lá de cima. Olha só. De verdade, eu falo sem pretensão alguma. Eu sou evangélica e eu me converti tem um pouco mais de um ano e isso mudou minha vida. Então, todas as decisões que eu tomo na minha vida, além de ser muito pensadas, além de ser muito estudadas, que isso já era da minha personalidade nata. E eu sei que era mesmo. Obrigada. De um ano para cá, essas decisões também passaram a ser oradas. Então, eu conversei muito com Deus para Ele me orientar. Por isso que a minha filiação, que aconteceu na última segunda-feira, ela aconteceu aos 45 do segundo tempo. Porque eu vinha trabalhando muito isso internamente, conversando com aquele que me sustenta. Surgiu de um convite. Eu recebi um convite para entrar nessa área no início do ano, em janeiro. Eu sofri uma lesão muito séria na minha perna esquerda em dezembro. Eu estava num processo ainda de recuperação e estava aguardando uma cirurgia. E isso veio nesse momento. E nessa mesma fase, foi uma fase de turbulências na minha vida. Eu tive que me afastar da profissão, aí de repente uma pessoa inquieta, uma pessoa que não pede ajuda a ninguém, é paralisada. Aí eu passei a ter apoios de pessoas que eu nem imaginei que eu fosse ter. Eu tinha acabado de começar um relacionamento, tinha só um mês de relacionamento quando Deus me colocou em cima de uma cama. Então eu também acredito que Ele fez isso justamente para testar essa pessoa que passaria a entrar na minha vida. E veio esse convite. A minha equipe também, a Cláudia aqui em off, estava conversando sobre o meu Instagram, uma mudança. Eu tinha uma equipe que atuava comigo no meu Instagram e em janeiro essa equipe se desfez. Foi tudo ao mesmo tempo. E eu comecei a ter outras pessoas comigo e a gente já vinha trabalhando essa virada de fase na minha vida, independentemente de conversa política, porque eu nem estava pretendendo. E veio o convite, mudança, foi muita coisa. Todo mundo achou que a mudança do Instagram tinha a ver com esse novo projeto. Não tinha. Era o projeto que eu tinha de repaginação. Porque quando eu passei por reinvenção, quando eu passei por esse problema físico, eu vi uma Amanda tendo que se desconstruir para se reconstruir. Olha só, a segunda vez hoje já essa fase do reconstruir, né? Desconstruir isso está muito forte em mim. E aí uma Amanda, que era muito independente, que não precisava de ninguém para nada, que metia as caras, a Amanda que era muito dura, muito fria, passou a ser mais humana, passou a ser a Amanda que precisa sim de pessoas ao lado dela e uma Amanda que precisa incentivar pessoas que de repente estejam passando por uma situação difícil como a que eu me vi e queiram encontrar força. As redes sociais servem para isso hoje porque a gente alcança pessoas que a gente nem pensou que iria alcançar. Então, veio esse convite e aquilo entrou num turbilhão e eu comecei a conversar com Deus e fui para uma cirurgia depois e fiquei em cima de uma cama e aquilo lá, teve tempo para pensar e refletir. Tive, mas ao mesmo tempo eu não pude me dedicar só a isso, que tinha muita coisa acontecendo. E aí, o senador veneziano foi uma pessoa que foi importante para mim no ano passado. E justamente nessa causa envolvendo a perícia. Eu, nessa minha luta de tentar aquele trabalho de formiguinha, de tentar a aprovação das nossas PECs, eu botava a cara. Eu sou envolvida nos movimentos dos sindicatos da área, eu botava a cara e ia atrás. O que a gente precisa? A gente precisa de apoio político. Vamos conversar com cada um desses políticos. E aí eu vi uma outra dificuldade. Eles não são tão acessíveis. E aquilo me frustrava. É um representante que está aqui representando a gente e eu não consigo chegar nessa pessoa.
Certo. E uma vez, eu estava em Brasília, ano passado eu fiz uma pós-graduação na Academia Nacional de Polícia, pela Polícia Federal, e eu ia muito a Brasília. E numa das minhas idas a Brasília, eu vou mandar uma mensagem pro senador. Eu tinha mandado para deputados federais, nunca tinha me respondido. Vou mandar pro senador. E mandei. Eu não sabia nem que, à época, ele estava presidente do Senado. Sim, isso. E com esse dia eu só descobri lá. Por quê? Ele respondeu a mensagem e disse, você está em Brasília? Eu fiz, estou. Ele, apareça aqui tal hora. E eu fiz, eu não acredito. E eu fui. E isso é verdade. E eu fui. E quando eu cheguei lá, foi que eu descobri que ele estava ainda presidente do Senado. Porque, na verdade, é vice-presidente, devia estar no exercício da ele função. estava no exercício. É por isso que eu disse, ele estava, ele não era, ele estava. E eu fui recebida, ele fez, qual é o pleito? Expliquei, falei, e fui. Até fiz uma postagem à época no meu Instagram lá atrás, tá? E aquilo, legal. E quando foi em janeiro, veio o próprio me convidar. E eu não tinha tido contato com ele após isso. Eu fiz, cara, eu não acredito. Aí comecei a conversar com pessoas próximas. Se é isso que você quer, o preço a se pagar é alto. Você tem uma imagem, geralmente as pessoas não encaram isso de uma forma boa. Mas sabe, Gerardo, sabe, Cláudia, uma das coisas que eu mais me orgulho de mim é que eu nunca cedi sob pressão e que eu nunca tive medo de encarar desafios. Então, comecei a conversar com Deus. E quando a resposta me veio, quando eu me senti em paz, porque eu parto do princípio que o que vem de Deus traz paz, eu disse, estou pronta. E foi nas vésperas da filiação. E fui. Então, hoje eu estou oficialmente pré-candidata à Câmara Federal, ao cargo de deputada federal. E eu estou disposta a aprender e a construir um caminho bonito. Eu não sei tudo, eu estou longe de saber tudo. Ninguém Estou longe, sabe tudo, mas né? eu sempre fui aquela que buscava aprender. Porque eu vi alguns comentários em redes sociais e, nossa, qual o conhecimento que ela tem? Conhecimento a gente adquire. O que a gente não pode é se esconder atrás de uma pseudo-ignorância. E eu vou atrás. Amanda, eu ficaria aqui a tarde toda conversando com você, porque o assunto pede isso, né? Gera muitas perguntas, mas o tempo é contra a gente nessa hora. Cláudia, o diretor está dizendo que pede para a Cláudia fazer a última pergunta e, se finir, não estenda mais. Pois é, eu estava lembrando aqui de algumas cenas de crime que eu, enfim, acompanhei jornalisticamente e que você estava. Várias delas tiveram como vítima mulheres. Qual é o impacto que isso traz para você e a percepção realmente do quanto a violência atinge as mulheres? Diz uma, você pede duas, né? Boa jornalista. Eu respondo até rápido. Isso com certeza será uma bandeira minha, não fugirá a minha violência contra as mulheres, porque está enraizado em mim. E como você mesma falou, vários casos que eu trabalhei com mulheres, inclusive, aqui vai só um segredinho, eu tenho uma pasta no computador arquivado todos os casos que eu trabalhei, uma pasta chamada Minhas Meninas. Sim. E um dia eu penso em fazer talvez uma obra literária disso, porque eu acho que vai ter muita representatividade, muito significado na luta contra essa violência. A violência é enorme, Cláudia. Agora a gente está conversando, 3 mulheres foram violentadas, uma daqui a pouco vai ser assassinada. E a gente precisa mudar, sim, essa política. E a gente consegue com mulheres lá dentro, porque a gente entende o que a gente passa. Então, se eu puder contribuir um pouquinho, nossa, minha missão está cumprida. Quero agradecer a sua presença aqui, desejar sucesso, é isso que a gente quer. Pessoa que tem bons princípios e tem bons propósitos, a gente quer que emerja, né? Emerja, você não sei nem dizer a palavra, né? Que é leve. E aí... Não, emergir é afundar, submergir, pelo amor de Deus, vamos submergir. É porque eu tenho os emergentes sobem, né? Porque estão faturando e estão crescendo. Eu quero que você cresça profissionalmente, sim. Muito obrigado pela sua presença aqui e a gente vai se falando, tá bom? Tá bom.